aqui, né, com a nossa ideia de pensando formas, né, sempre começando da maior forma para a menor forma, analisando, né, as nossas referências, nossos objetos, as peças, né, que a gente está fazendo no decorrer das aulas. O que eu tenho aqui em mente para hoje? Vamos estar agora, né, fazendo algumas formas aqui orgânicas. A gente trabalhou algumas formas inorgânicas, né, nas aulas passadas, trabalhando aqui com cafeteiras, sons, não é? E de início do curso a gente até trabalhou com alguns personagenzinhos cartoons. Então, para hoje eu separei umas referências aqui, algumas fotos de animais, um mais fofinho que o outro, na verdade. Tem uns shapes aqui bem interessantes. A gente está continuando fazendo os nossos estudos, né? E cada vez mais se aprimorando e seguindo aqui com os fundamentos. Referência aqui já posicionada. Vamos ao exercício. Quando a gente bate o olho aqui para esse passarinho, né? A primeira coisa que a gente nota é sempre analisar as formas bases, né? Da maior forma para a menor forma. E qual é a forma base desse carinha aqui? Ó? A gente bater o olho nele, ele é meio um círculo, né? Pensa numa esfera inteira e corta ela no meio, né? A gente colocar uma esfera nele aqui, ó, não chega a ser cortado no meio, né? Mas ele é quase um pedaço, né, de uma esfera aqui, né? Tá bem gordinho ele. E a cabeça dele também, eu tenho um meio círculo aqui. Olha só que interessante. As asas dele têm formas que lembram triângulos. O bico dele também é um triângulo, assim, até a base onde que ele está é um triângulo. É sempre interessante a gente estar observando as formas dos objetos o tempo todo. Buscando formas é bem mais prático, sempre vou estar comentando isso com vocês. Bem mais prático de a gente estar analisando, né, a proporção das partes do objeto. É até interessante, né, fazendo aqui um sketchzinho rápido aqui, só para poder estudar a construção do personagem. Vou colocar aqui a caudinha dele. O que acontece? Quando a gente faz a construção do objeto por formas, a gente consegue fazer, né, a estrutura, né, da nossa figura de um jeito mais objetivo, de uma maneira mais prática, né, mais simples, por assim dizer. Então, se acontecer alguma coisa do objeto, né, da referência, ficar grande demais, pequeno demais, por exemplo, às vezes eu poderia fazer o passarinho aqui muito fininho, com a cabeça muito pequena, um rabo curto talvez, mas só aqui de olhar aqui para o shape, né, para a construção aqui, eu já começo a notar a série de coisas que eu posso estar alterando, né, e fazendo alguns ajustes. Agora imagina se eu percebo esses detalhes aqui que eu vou ter que mudar só quando eu já estiver terminando o personagem. Dá até uma peninha, né, de fazer os reparos, né? Então é sempre importante, né, buscar as formas bases primeiro, não se preocupar com detalhe, porque a partir das formas bases aqui, do mesmo jeito que foi muito rapidinho, né, que foi prático, na verdade, de você construir as formas, também é prático de você fazer alguns ajustezinhos rápidos aqui. E aí só depois, né, quando aqui nas formas base você já se sentir à vontade, vendo que a proporção, né, toda a estrutura e a construção da nossa referência está funcionando bem, aí sim você começa a se preocupar com os detalhes. Então, beleza? Resolvemos aqui a forma base do nosso passarinho. Ele é todo aqui, ó, tem um meio círculo no corpo, tem um meio círculo aqui na cabeça, as asas têm shapes triangulares, o bico triangular, e aqui a cauda dele aqui, ó, vai lá em cima, dá uma volta, desce aqui, praticamente você já faz a caudinha dele aqui, ó, o rabinho do passarinho. Vou deixar esse sketch aqui que a gente fez de estudo aqui no cantinho, e agora eu vou estar fazendo ele aqui de novo com vocês. Só que mais calmo, né? Dedicar um tempinho a mais aqui, tentar fazer ele de um jeitinho mais polido, mais bonitinho. Então, corpinho aqui posicionado. Colocar aqui mais ou menos o que seria a cabeça. Deixa eu pegar aqui o nosso cat e colocar aqui no cantinho, porque senão não vai dar para fazer a cauda. Esse que a gente está fazendo aqui. Vai lá em cima e volta. Fazer uns 3 aqui. É o suficiente para poder ilustrar aqui a cauda dele. A asa aqui, né, é interessante, né? Sempre pensando aqui a proporção em relação das partes.
Se você vê aqui a asa, tem um shape triangular, mas ó, ela não chega e aqui em cima no topo do passarinho. E tem uma distância aqui, ó, bem interessante entre a cabeça e a asa. Então fica sempre atento a isso também, ó. Marcar aqui mais ou menos o que seria a distância aqui da asa para a cabeça e marcar aqui mais ou menos aqui, ó, o limite para poder não ultrapassar, não chegar aqui no topo. Eu vou seguindo aqui, né, fazendo aqui um shape triangular aqui que a asa tem aqui no nosso passarinho. Ela ultrapassa aqui um pouquinho o corpo e que dá uma volta assim, né? Fazer aqui alguns ajustes e beleza. Então, o que mais eu posso estar fazendo aqui, ó? O corpo dele, se a gente reparar aqui, ó, ele vem bem alinhadinho aqui com a cabeça. A mesma coisa aqui do outro lado. Vou fazer aqui, prestando atenção nisso, fazer aqui a mesma coisa aqui com a nossa ilustração, ó. Alinhar aqui o corpo aqui um pouquinho mais próximo da cabeça. Só até sugerir umas peninhas aqui, ó. Acho legal. Apagar essas linhazinhas extras aqui. Poder ficar mais prático a leitura. E alinhar aqui também, né, a barriga dele com a cabeça, né? E aos pouquinhos o nosso passarinho ele vai ganhando vida. Tadinho, né? Tá sem olho, tá sem biquinho. A gente resolve isso aqui rápido. O olhinho dele é como se fosse um triângulozinho aqui também, ó. Sempre observando para posicionar bem as partes da referência que você está reproduzindo. Então, vou colocar aqui mais ou menos o que seria o bico aqui, um triângulozinho. Posso pintar aqui também, né, que o biquinho dele é preto. Que legal, tadinho, meu tá triste. Pronto. Tá um pouquinho mais interessantezinho. Marquei aqui mais ou menos aqui, né, o que vai ser aqui a divisão aqui a cabeça. Sugeri umas peninhas aqui pequenininha. Acho legal. Só poder ilustrar, né, que ele tem umas peninhas aqui, ó, dá uma vida aqui pro sketch. Fazer a mesma coisa aqui com a asa também, ó. Fazer umas curvas assim, ó. E vão trabalhando com calma, né, sem pressa. Tempo é consequência. De início, né, dedica o tempo que for necessário. Poder fazer um sketchzinho bem feito, estudozinho bem trabalhado. E nunca deixe de buscar da maior forma para a menor forma, analisar bem, né, a proporção do objeto, que é assim com estudos de forma, né, que a gente vai desenvolvendo o personagem que foi estudada, né, de certa forma. Então está colocando aqui mais algumas peninhas aqui e sugeri aqui mais ou menos o que seria a patinha dele, colocar umas peninhas aqui também, ó, tipo umas curvinhas aqui só para parecer que é peninha. E a patinha dele. Só como é que vai ficando bem bonitinho. E bem mais prático, né? Uma vez que a gente fez um estudo de forma. Assim como aqui, ó. Eu fiz um sketchzinho primeiro. Não é? Sugiro que vocês façam um sketchzinho também. Só para poder entender a construção dele. E aí depois vocês façam um sketch para valer. Vou colocar tipo um galinho. Como se ele tivesse pousado numa árvore. Umas folhinhas aqui. E tá bom. Acho que tá bem interessante aqui. Já está funcionando legal. Vamos pro próximo então? Agora eu tô aqui com uma loutra. Bem bonitinha aqui, sentadinha. Tomando um solzinho aqui. Depois de um mergulho. Para poder estar se secando. E fazer alguns sketches aqui, ó. Se a gente for analisar a forma dela, né, fazer um estudo, ela tem uma composição aqui, ó, que lembra um triângulo. Todo o corpo dela aqui, a base é um triângulo. Assim como a cabeça também, né, tem um shape aqui bem redondinho. O rabo dela aqui, ó, parece um cilindro, né, meio curvado. As patinhas aqui, ó, são triangulares.
Então o tempo todo a gente tem que estar sempre observando o objeto e analisando as formas dele, né? A construção das partes dele. E com isso, ó, mais um cilindro aqui, a gente consegue ter uma percepção melhor de proporção e da construção da nossa figura que a gente vai estar fazendo um desenho. Fiz aqui por cima, para a gente poder entender, né, como é que é a construção, mas eu vou estar fazendo aqui junto com vocês também. Começando aqui com um shape aqui triangular. Só com esse shape triangular aqui a gente já consegue ter uma ideia da proporção, se vai ficar uma loutra muito esticada, muito magrinha, se vai ficar uma loutra muito gordinha, né? Dá para ter essa percepção só com a forma base. Por isso que é muito importante a gente estar sempre buscando a maior forma primeiro. Posicionar aqui, mais ou menos aqui o rabo, que é um cilindro aqui meio curvado. Posicionar aqui mais ou menos que seria a cabeça. Faça aqui um círculo. E aí, ó, sem pensar em detalhe, mas sim na construção mesmo da figura. Vou colocar o narizinho aqui. Uma orelhinha aqui, só para ter. E vamos seguir. Um olhinho aqui também. Pronto. E vamos seguir aqui, ó, os bracinhos dele. O cilindrozinho aqui é bem próximo da cauda. Mais uma vez, não precisa estar perfeitinho, igual a referência ali. O importante é realmente estudar e entender a construção da figura aqui. Chegando aqui, ó, você já consegue ver que está parecendo bastante aqui com o nosso personagem. Então o estudo está valendo. Fazer aqui um shapezinho triangular também para essa patinha aqui. Um shapezinho triangular aqui para essa daqui também. Né? Olha só a loutrinha aqui, como é que ela está saindo, está ganhando vida aos pouquinhos. Fica bem bonitinha. Né? E só com isso aqui a gente já tem a loutra. Posso colocar aqui uns bigodinhos. E recomendo muito, vocês peguem bastante fotos de animais. Vou estar disponibilizando algumas referências aí no sistema também para vocês. Tá? Espero que vocês estejam praticando bastante. Deixa eu colocar aqui, né? Sugerir aqui um chãozinho. Talvez uma rocha aqui, ó. Tipo uma rocha aqui. Mostrando aqui mais ou menos. Beleza? Olha só, tá bem bonitinho. E assim como um passarinho, né, depois que você tem as proporções aqui todas estabelecidas, você pode dedicar um tempinho aqui e ir detalhando, né, vir refinando aqui a loutrinha, né, refinando aqui a sua ilustração aqui com toda a paciência do mundo. Uma vez que você já buscou as formas, é só vir trabalhando e tratando os detalhezinhos, né, fazendo as patinhas, os dedinhos aqui da patinha dela. Cada vez mais a sua loutrinha vai ganhando vida. Então, isso aqui é a ideia, né, do exercício de hoje, trabalhando agora aqui com formas orgânicas. Pratiquem bastante aí em casa e a gente se vê na próxima aula. Valeu!